Glória a Deus. Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Esse mês nós estamos profetizando, né? Um mês do Espírito Santo de Deus, de busca do Espírito Santo. A Bíblia diz muitas coisas a respeito do Espírito Santo. Nós conhecemos ele talvez como, principalmente como o nosso Consolador, né? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, talvez uma das facetas, uma das suas manifestações para conosco mais fortes é como o Consolador, o nosso amigo bem presente, o nosso ajudador, aquele que estaria conosco todos os dias, conforme Jesus disse: eu vou aos céus, mas o Pai, rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo é o nosso companheiro, o Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso consolador na hora da dor, na hora da dificuldade. É Ele que nos consola, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá apoio, é Ele que também nos dá sabedoria. Há uma passagem na Bíblia que diz: não é necessário que ninguém vos ensine, pois o Espírito de Deus vos ensinará todas as coisas. É Ele que nos ensina, é Ele que nos diz o caminho que nós devemos andar, é Ele que firma os nossos passos para que a gente não tropece. Ele é, ai de nós, né? Se não fosse o Espírito Santo para nos ajudar, principalmente nos dias que nós vivemos, dias que, se está difícil assim, imagina sem o Espírito Santo. Imagina quando o Espírito Santo será tirado da face da terra. E a Bíblia diz que haverá esse dia, que ainda haverão habitantes na terra, os homens ainda habitarão sobre a terra, mas o Espírito Santo será removido da face da terra. Então, se a coisa está, muitas vezes, com guerras, com ódios, desmoronando na área moral, com o Espírito Santo na terra, imagina tirando o Espírito Santo da face da terra. O que vai virar isso aqui, né? Então, nós temos hoje o Espírito de Deus. E eu queria ler uma passagem aqui com vocês e compartilhar uma das coisas que o Espírito Santo muitas vezes faz conosco e a gente não acredita que ele tem coragem de fazer isso com a gente. Sabe aquele amigo seu, que de repente ele te coloca numa fria? Sabe aquele amigo seu, que de repente ele te joga numa situação, que ele é seu amigo, e aí você vira assim: eu não acredito que você fez isso. Já passou por alguma situação assim? Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não acredito que você chamou fulano para sair com a gente. Eu não acredito que você me trouxe nesse lugar, você sabe que eu não queria vir aqui. Eu não acredito que você me colocou meu nome nesta lista. Você sabe que o cara é teu amigo, você sabe que ele não quer o seu mal, mas de repente ele te coloca numa situação que você está fugindo daquela situação. Uma situação que você não gostaria de passar por ela. E aí, às vezes, você não quer brigar com seu amigo na frente dos outros, aí, com o canto da boca, você fala: eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Depois a gente conversa. O Espírito Santo, às vezes, faz isso com a gente. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso apoiador, mas, às vezes, ele nos coloca em cada situação que dá vontade de falar para ele: Espírito Santo, eu não acredito que você está me levando para esse lugar. Olha só, diz assim no capítulo 14, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga, que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco.
E eu endurecerei o coração dos egípcios para que entre atrás deles, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Até aí tá bom. O que isso tem a ver com o Espírito Santo, pastor? Bom, essa história você já identificou. Momento histórico onde Moisés vai até o Egito depois de 400 anos de escravidão. Eles agora escravos no Egito, clamavam a Deus por uma libertação. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Já viram um filme, conhece a história. Moisés vai lá, Deus é com ele, sinais, prodígios acontecem. Deus começa a pesar a mão sobre o Egito e sobre Faraó, com as pragas. Faraó se curva diante do poder de Deus, depois de muitas pragas, e libera o povo para ir ao deserto, adorar a Deus. Depois de tantas tentativas de negociações, Faraó então cede completamente o pedido de Moisés, de que o povo saísse para o deserto para adorar a Deus. Todo o povo, todo, com o gado, com os filhos, com as esposas, e toda a nação de Israel sai do Egito. E agora está no deserto. E lá no deserto, parece que, pronto, acabou o filme. Legal. Mas é que lá começa uma outra etapa dessa série. A etapa em que Deus começa, então, a ensinar esse povo a como caminhar com Ele. Porque 400 anos ninguém ouvia Deus. 400 anos, gente morreu, gente nasceu, gente morreu, gente nasceu. E essa geração, então, que ali estava, só conhecia Deus de ouvir falar. Mas nunca tinha tido com Ele uma experiência. Estou até lembrando da última vez que eu dei aqui, né? Ser cristão é uma coisa, ouvir Deus do que o pastor disse, ouvir do que a pastora disse, que estava lá, que recebeu uma experiência, é ouvir a experiência dela. Mas nós precisamos ter a nossa experiência. A experiência dela me motiva, a experiência dela me inspira, mas eu preciso ter a minha experiência. E aquele povo conhecia um Deus da experiência dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Mas agora, como que eles estavam ali? Eles não conheciam a Deus, eles conheciam a escravidão. E agora o deserto começa o processo de conhecimento de como é esse Deus, como se relacionar com Ele, o poder dEle, como Ele age, quais são os seus princípios e quais são os seus valores. Então, olha só, estrategicamente entra aqui o Espírito de Deus e leva este povo que a priori estava sendo conduzido por Moisés, mas este era inspirado pelo Espírito Santo e Moisés fazia o que Deus falava com ele. E eles passam a caminhar agora exatamente para uma emboscada, uma armadilha, em um lugar de fragilidade. Como assim, pastor? O texto vai dizer na história que Moisés foi conduzindo este povo, e a priori sendo conduzido pelo Espírito de Deus, para um lugar onde não tinha escapatória. À beira do Mar Vermelho, numa região que não tinha como sair, facilmente cercada, aonde o exército egípcio teria muita facilidade de destruí-los. Eles não tinham escapatória. No mesmo tempo, esse mesmo Espírito de Deus, que parece ser bonzinho, vocês já vão entender isso aqui, não se escandalize. Esse Espírito de Deus vai lá em Faraó, que já estava, como é que eu vou dizer? Não é consolado, estava conformado com a saída, e instiga Faraó. Quem? O diabo? Não, o Espírito de Deus. Para, agora não entendo mais nada, pastor. Instiga para quê? Para destruir o povo dele.
Qual? Os egípcios? Não, os israelitas. Para aí, esse espírito, ele é ajudador ou ele é matador? O espírito vai lá em Faraó e diz assim: você está louco? Você está maluco? Você vai parecer um fraco diante. Você sabia que todos os outros faraós antes de você todos foram heróis, foram guerreiros? Você vai ser na história o calça frouxa? Você vai ser na história conhecido como aquele que se dobrou diante de uma crença estúpida? Eu não sei como é que o Espírito Santo endureceu, mas eu fico pensando que foi batendo nos brios de Faraó. Mas o Espírito Santo vai no meu inimigo e atiça o meu inimigo para vir me destruir. Pastor, que Deus é esse? É o que nós servimos. Se não quiser mais, não volta mais aqui. Mas é o que nós servimos. E ele foi lá e fez isto. Ao mesmo tempo, leva o povo dele, a qual ele tinha que estar protegendo, para um lugar extremamente frágil e fácil de fazer uma armadilha, uma emboscada, sem saída. E agora vem Faraó, babando de raiva, com o exército total inteiro, o povo ali, no meio daquele lugar de emboscada, o Mar Vermelho, impedindo eles de fugir, não tinha nem para onde correr, e a situação era exatamente essa. Obviamente, Moisés não entende mais nada. Eu fico pensando, Moisés, tem hora que não é fácil ser líder, não. Você já passou por alguma situação que você não está entendendo nada do que está acontecendo? Eu não estou entendendo, eu comecei a ofertar, dizimar minhas finanças, parece que agora que ficou feio. Não estou entendendo nada. Agora que eu comecei a vir na igreja, o meu marido já bebia. Agora que eu comecei a vir na igreja, agora ele está bebendo e brigando com os outros na rua. Piorou. Parece que há momentos que quando a gente começa a fazer a coisa certa, de vez melhorar, piora. E você fica, não estou entendendo nada. Era para melhorar, piora. Eu não sei se você já passou por momentos assim, eu já passei por muitos, só que agora eu já acostumei. Agora eu já conheço. Agora eu já sei como é que o Espírito Santo faz, muitas vezes. Agora eu sei por que o Espírito Santo foi a Jesus, que estava tranquilo, começando o ministério dele, supra-sumo, 33 anos, né? Uau! Já começou arrasando numa festa de casamento, transformando água em vinho, todo mundo ficou fã dele, até os bebum. E o Espírito Santo diz, vai para o deserto. Fazer o quê? Ser testado pelo diabo. Que? O Espírito Santo está me levando para perto do diabo? Às vezes o Espírito Santo leva a gente para perto do diabo. O que eu levo? Nada. Quando ele te encontrar, tu vai estar, além de não ter nada, vai estar com fome, desesperado e com sede. Caramba, que Deus é esse? Às vezes Deus nos leva para de frente aos nossos piores medos, para mostrar que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é Ele em nós, a certeza da vitória. A única coisa que Deus não vai permitir na minha vida e na sua vida é que a gente passe uma vida inteira fugindo de algo. Em algum momento Ele vai dizer, ei, para de fugir, vamos enfrentar isso aí. Não quero não tem problema, já pedi para vir contra ti, fica tranquilo. Mas Gui, eu vou escapar. Já armei aqui uma emboscada que você não tem onde escapar. Nós vamos resolver isso hoje. Hoje você vai ter que vencer esse vício. Hoje você vai ter que vencer esse inimigo que te esbofeteia todos os dias. E aí eu lembro quando o profeta diz, colocou uma mesa diante dos meus inimigos e ungiu a minha cabeça com óleo.
Às vezes Deus bota a gente sentado com os inimigos. A diferença é que Ele vem e diz: esse é meu ungido. E todos vocês que tentam destruir Ele vão saber que Ele tem um Deus. E Ele não vai fugir mais de vocês, mas Ele vai vencer cada um de vocês. Então o Espírito Santo, não adianta a gente fugir muito tempo, Ele até permite, mas uma hora Ele vai nos encurralar. E vai deixar o diabo endiabrado, para vir com tudo contra a gente, para a gente tomar uma decisão de vitória. Porque Ele não chamou fugitivos, Ele chamou mais que vencedores, para vencer nessa vida, vencer os seus medos, vencer as suas dificuldades, vencer as suas adversidades. Pastor, mas eu já tomei tanta derrota dessa situação. Não tem problema, você vai se levantar e vai enfrentar ela de novo, e você vai enfrentá-la quantas vezes for necessário, até que você a vença completamente. Só que todas as vezes você tentou vencê-la na força da sua capacidade, na força do seu braço, na sua determinação. Ei, você vai aprender que não é por aí. Tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu ouvi um menino falar isso para um gigante completamente armado, e deu certo, e a partir do momento que deu certo, eu faço isso. Não é na minha força, é no meu Deus, é no Espírito de Deus que está em mim, porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Quem poderá resistir? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem poderá resistir? Ao pastor José Passinato? Não. Ao Espírito de Deus que está na vida dele. Meu título não faz nada. Mas o Deus que está em mim faz toda a diferença. O Deus que está em você faz toda a diferença. O Deus que está em você, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que vindo o inimigo, o Espírito Santo alvoraçará a sua bandeira, dizendo: aqui não, aqui não, aqui não, isso aqui é propriedade exclusiva de Deus e ninguém toca. Por um caminho o diabo vem contra mim, mas por 7 caminhos fugirá da minha presença. Porque eu sou o cara? Não, porque o cara está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Um parente da minha esposa, eu não sei certo os personagens, mas eu lembro da situação. Era um parente dela, trabalhava furando, lá em Goiás, chamava cisterna. Tio da mãe da pastora Adriane. O trabalho dele era furar cisterna, fazer poço de água nas casas. Essa era a atividade dele. Cobrava X para cavar um poço, uma cisterna, num lugar que não tinha água encanada, ali no interior de Goiás. E ele se converteu num espiritualista. E aí ele servia a demônios, a entidades. Um homem muito trabalhador, muito esforçado, com muitos princípios de caráter, mas 2 coisas tinha: não prosperava, o que ganhava gastava em bar, gastava em isso, naquilo. E a segunda coisa é que era extremamente irritado, explosivo, violento. E assim, ele dizimava os seus inimigos. A primeira coisa que ele fazia, se ele não gostava de alguém, ele ia lá para o lugar que ele frequentava e encomendava para aquelas entidades para destruir a vida daquela pessoa. E assim ele teve êxito em muitas coisas. Um dia, ele se irritou com um vizinho. E antes de ir para a violência com o vizinho, levou o vizinho para as entidades e pediu para as entidades matar o vizinho. Fez oferendas para as entidades matar o vizinho, já tinha acontecido isso. Só que nada acontecia com o vizinho. O dia que ele achou que o vizinho ia amanhecer morto, porque não acontecia. O dia que achar que aconteceu um negócio ruim, nada acontecia. Ele começou a se irritar. Lembra? Ele era irritado. E ele começou a se irritar com quem? Com as entidades.
Estou gastando meu dinheiro com uma galinha preta aqui, não está acontecendo nada. Deixo tomar cachaça, dou para o demônio e não acontece nada. Ele começou a se irritar com as entidades, porque ele era irritado. E agora, então, numa sessão daquelas, ele chama as entidades para discussão. Ele diz: o que é isso que está acontecendo? E o cara: eu estou aqui, não está acontecendo nada. Todo dia eu vou lá, o cara amanhece mais sorrindo do que nunca. E aí eles tiveram que dar uma explicação. Diz: olha, o problema é que essa pessoa, a gente até tentou, mas ele serve o grande Deus branco. Que Deus branco? É o Deus branco. Ah, então o problema é que ele serve o Deus branco, e no Deus branco vocês não conseguem tocar porque ele serve o Deus branco? Sabe como é que esse cara se converteu? Se converteu pela ira. Nunca vi isso na minha vida. Ele diz: me converti em amor. É lindo, né? Ele se converteu em ira. E ele disse: se esses negócios que eu sirvo não conseguem ter um Deus branco que é maior, que eu sou burro servir esses aqui, eu vou atrás do Deus branco. E esse foi o começo da conversão dele. Se converteu por causa de um trabalho de macumba mal sucedido. E essa pessoa ganhou ele para Jesus, esse vizinho. Então, às vezes, Deus permite o diabo vir contra nós. Mas porque o Senhor tem um plano, e Ele é maior de todas as coisas. Eu quero caminhar aqui nesse momento em que ninguém está entendendo nada. O povo chega até Moisés e diz assim: Moisés, olha aí o faraó vindo para nos matar. Moisés, o Senhor nos trouxe num lugar de armadilha. Moisés, você era um enviado do diabo para nos matar, do faraó. O que está acontecendo? Nós confiamos em você. Não tinha sepulcros lá no Egito para a gente morrer lá, trouxe para a gente morrer aqui. E o que está acontecendo? Ninguém entendeu nada. O próprio Moisés, que ouvia o Espírito Santo, também não entendeu, porque ele estava acostumado de um Espírito Santo que dava direção, dava tudo certo, dava direção, dava tudo certo. Agora ele está vendo um Espírito Santo que leva ele para uma armadilha. Então o próprio Moisés fica sem entender. Mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, então ele ora a Deus. Primeiro fala para o povo: fiquem quietos, calem a boca, vocês vão ver que Deus vai dar um livramento. E depois ele mesmo diz: Deus, eu não estou entendendo nada. Aí Deus responde o que nós lemos: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E tu faz duas coisas: levanta o teu cajado e estende a tua mão. Tem uma palavra de Deus para você. Você está numa armadilha. Você está passando por uma situação que você está num aperto. Eu tenho uma resposta para você. Não para de caminhar. Diga ao povo que marche. Não pare. Por que a gente para? A gente para porque a gente está com medo do novo. A gente para porque nós estamos com incredulidade. A incredulidade nos para, porque nós estamos confusos. Muitas coisas nos param. Mas mesmo quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, mesmo que a gente está com medo, mesmo que a gente está preso ao passado, Deus tem uma direção. Marcha, continua andando, continua caminhando, mas caiu 1.000 de um lado, continua caminhando, mas caiu 10.000 do outro, continua caminhando. Continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando. E o que mais? Levanta o cajado, que significa autoridade. Não perca a sua autoridade. Diga ao povo que marche, e tu levanta o teu cajado. O cajado era a autoridade de Deus dada para ele.
Você pode estar numa terra distante, você pode estar numa situação difícil, você pode ter 1000 inimigos à sua volta, mas você tem algo, a autoridade de Deus. E como é que é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus vem por causa da minha vida de santidade, porque eu sirvo a Ele, porque Ele é o meu Deus, e nele está o meu socorro. Ele é a minha autoridade, Ele é a minha bandeira, Ele é por mim. Não abra mão da sua autoridade. Diga: ei, eu sou servo do Deus Altíssimo. Diga isso para a situação. Levanta o teu cajado de autoridade e estende a tua mão. A mão, o que é a mão, pastor? A mão é a fé. A mão é o que faz com que a gente pegue as grandezas, as bênçãos de Deus e traz até nós. Quem está com a mão mirrada não consegue alcançar nada. Uma vez já preguei sobre isso. Jesus chega, tem um homem com a mão mirrada, e ele traz no centro, diz: estende a tua mão. E a mão mirrada é curada. Simboliza uma pessoa que está com a fé mirrada. Não consegue crer. Estende a tua mão. Aumenta a tua fé. Se move por fé. Se move pelo incrível. Se move pelo impossível. Levanta o cajado e se movimenta pela fé. E os meus pés? Os meus pés? Marcha. Continua caminhando. E o que vai acontecer? Não depende de mim. Algumas versões cinematográficas para esse momento. Primeiro, poderíamos fazer esse povo, se a gente estivesse fazendo a história, começar a marchar, pastor Gilberto, e de repente, caminhar sobre as águas. Deus poderia fazer ou não? Imagina uma nação inteira passando em cima das águas. Jesus caminhou sobre as águas. Poderia passar sobre as águas. Seria algo incrível. E o povo lá, os egípcios, achariam que poderiam caminhar sobre as águas também, viriam e afundariam. Seria uma boa conclusão desse filme. Um outro diretor vai dizer: não, eu tenho algo melhor. Quando eles levantassem o cajado, esticassem a mão e marchassem, eles começariam a caminhar e não se cansariam, e começariam a correr, e voariam com asas como águias, e voariam sobre o mar. Muito melhor. Imagina uns avatares voando. Gente, seria bacana. Eu gostaria de pregar essa também, se tivesse isso aqui. E um terceiro disse: imagina se o mar se abrir. O que eu quero dizer para você é que a gente não sabe como Deus vai fazer, porque é Ele o autor da obra, Ele é o diretor do filme da nossa vida. A gente não sabe. Ele pode fazer o mar abrir, Ele pode fazer a gente voar, Ele pode fazer a gente caminhar sobre o mar, Ele pode transformar o mar em areia. Ele é Deus, e nós não temos que ter a obrigação de saber como que Ele vai fazer. Então o que a gente tem que saber? Que Ele fará. O problema é que a gente quer saber tudo nos mínimos detalhes. Não, me diz aí, como é que vai ser? Senão eu não ando não, daqui eu não saio. Me diz aí para ver se eu topo. Não, primeiro você tem que topar, sem ver, mas crer que Ele fará. Crer. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter diversidade? Vai ter diversidade. Mas, no fim, teremos grande vitória. E depois a gente vai fazer canções do que aconteceu. Depois a gente vai contar para os outros o testemunho que a gente teve. A fé é caminhar em direção ao mar, continuar marchando, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. E a Bíblia diz que o livramento foi tão grande, que numa cajadada só, Deus não só livrou o povo, matou seus inimigos, e ensinou o resto dos egípcios que ficaram, que existe um Deus que livra.
O Espírito Santo, pode ser Ele que está te levando para esse momento de angústia. Pastor, misericórdia. O senhor está falando aí uma blasfêmia, não. Às vezes é o diabo que arma contra nós. E a gente sabe. E como é que eu sei quando a armação e o problema que eu estou passando é do diabo? Eu não tenho... Eu perco a paz. Não estou falando de ficar ansioso. A paz do Espírito. Às vezes eu estou no meio de uma adversidade, de uma luta terrível que eu não vejo saída, mas interessante, lá no fundo eu tenho paz. Porque, e quando é assim comigo, eu sei que é o Espírito Santo que está provocando aquilo, ou permitindo aquilo, porque Ele quer me ensinar algo novo, Ele quer fazer algo grande, para que o nome de Deus seja glorificado. Então não reclame pelas situações. Não diga que vai desistir, não murmure. Eu sei que a gente é gente, tem dia que a gente acorda chateado, tem dia que a gente acorda querendo chutar o balde, ou melhor, nem balde não tem mais para chutar. Alguém roubou o balde. A coisa está tão feia assim. Mas saiba que muitas vezes Deus nos leva para ficar sem comer, sem beber, e depois ainda bota o diabo para nos atormentar. Mas nós podemos vencer. E cada vitória nos dá mais autoridade para a próxima guerra.